Vamos lá. 11p de mais, página 83. Voltando, o título do capítulo é Deus ainda realiza milagres. Mas o subtítulo que eu vou ler é Voltando ao básico. Embora eu tenha crescido escutando histórias sobre os pioneiros adventistas e como eles amavam orar e estudar a Bíblia até tarde da noite, foi somente em anos recentes que comecei a experimentar um gostinho de como aqueles dias devem ter sido extraordinários. Em 2009, Deus reuniu um grupo apaixonado por ajudar as pessoas a vivenciar pessoalmente o reavivamento bíblico genuíno, sob a liderança do pastor Ivo Meyers, e com o auxílio de muitos outros pastores e professores da Bíblia do mundo inteiro. Nosso objetivo é realizar sessões de treinamento que deem ferramentas práticas para as pessoas, ajudando-as a se aprofundar na palavra de Deus por si mesmas. 6 meses depois de começar a ter as ideias iniciais, realizamos o primeiro evento no acampamento Soquel, no centro da Califórnia. Como foi a primeira sessão e a maioria de nós era amador no ministério, com exceção do pastor Myers e talvez uma ou duas outras pessoas, planejamos receber de 200 a 300 participantes. Não tínhamos certeza do que iria acontecer, mas Deus nos abençoou abundantemente além das nossas expectativas. Esse primeiro evento lotou com 350 participantes. Embora tenhamos começado no vermelho e realizando inscrição com desconto para muitos, pois não queríamos impedir ninguém que desejasse estudar a Bíblia, em vez dos $10 mil de oferta pelos quais oramos, a fim de cobrir os custos, Deus nos deu quase $35 mil em doações. Mal conseguíamos acreditar. Soubemos, sem sombra de dúvida, que o Senhor estava abençoando e queria que continuássemos o ministério, ousando pedir maiores bênçãos e mais pessoas. Com a bênção divina, o ministério cresceu, mais pessoas participavam de cada congresso e a cada vez o Espírito Santo parecia ser derramado com maior poder do que antes. À medida que o tempo passava, recebíamos mais testemunhos daquilo que Deus estava fazendo na vida dos participantes ao voltarem para casa e colocarem em prática aquilo que haviam aprendido. Enquanto a vida deles mudava, a nossa era transformada também. Faz mais de 5 anos desde que começamos o Ministério de Acampamentos Bíblicos. ARME, o nome do Ministério de Acampamentos Bíblicos é ARME. E recentemente fizemos o 20º evento de capacitação para estudo da Bíblia. O mais surpreendente é que ao longo desses anos temos conseguido observar Deus tocar a vida de milhares de participantes dos Estados Unidos, do Reino Unido, da Indonésia, África, Europa, Ásia e até de países e cidades do Oriente Médio, como Dubai e outros. Não só testemunhamos muitos entregarem a vida a Cristo, como também vimos jovens sem interesse pelas coisas espirituais se apaixonarem pela palavra e pelo poder da oração. Vimos casamentos à beira do divórcio ser restaurados. Vimos famílias reconciliando-se. Vimos líderes da igreja serem reavivados. Vimos escolas passando por grandes reviravoltas, quando seus alunos voltaram aos estudos apaixonados pela Bíblia e pela oração. Vimos montanhas espirituais moverem-se. Testemunhamos até curas físicas. E o mais importante de tudo, vimos a igreja remanescente de Deus ganhar vida como nunca antes. Por que Deus tem nos abençoado com tamanha profusão? Vou lhe dar uma pequena dica. Tudo está ligado à oração unida. Ou seja, grupos de pessoas que oram juntas por um mesmo objetivo. No ARME, começamos todas as manhãs do congresso com no mínimo 30 minutos de oração em grupo. E não estou falando em uma dúzia de pessoas que se reúnem para orar nos bastidores. Com frequência, pelo menos 100 pessoas participam conosco
desse momento diário de oração. Também temos reuniões de oração o dia inteiro durante a programação. Ali os participantes se unem para orar pelos palestrantes, uns pelos outros e por um derramamento maior do Espírito Santo. Também passamos a fazer uma noite inteira de vigília em cada congresso, frequentada pela maioria dos participantes. Durante essa vigília, intercedemos por um derramamento maior do Espírito Santo sobre nossa igreja e também dedicamos tempo levando a Deus as necessidades individuais dos presentes. Tiago 5,16 nos instrui: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Muitos contam que esse momento de oração ao longo da noite inteira é uma das partes mais impactantes de todo o congresso, por causa da cura espiritual que experimentam ali, bem como o amor e a união nunca antes vivenciados entre os irmãos de fé. Descobrimos que Deus não é limitado por falta de recursos, talento ou profissionais experientes. O que mais importa para Ele é o nosso coração. Nós nos entregamos a Ele, seguimos a sua vontade em obediência, seguimos sua palavra. A inspiração nos diz: Deus depende de você, o agente humano, para cumprir seu dever, dando o máximo de suas habilidades, e Ele mesmo dará o ganho. Se os agentes humanos tão somente cooperarem com a inteligência divina, milhares de almas serão resgatadas. Devemos nos lembrar de que é somente o poder do Espírito Santo que pode trazer real convicção e mudança à vida. Esse não é nosso trabalho, mas obra de Deus. Quando o Espírito Santo está presente e quando aliamos o estudo da Bíblia a períodos significativos de oração, é como colocar fogo em dinamite, a dinamite do Espírito. Em consequência, haverá explosões gigantescas de reavivamento tocando a vida de muitos. É claro que aquilo que experimentamos na esfera pessoal é apenas um vislumbre do que Deus já está fazendo ao redor do mundo. Entretanto, Ele anseia fazer mais. Creio que o que vemos acontecer atualmente é apenas a ponta do iceberg em comparação com o que o Senhor está esperando para fazer. Ele quer ver uma reviravolta completa em nosso mundo, assim como aconteceu no dia de Pentecostes. A chave para essa obra será encontrada na volta ao básico, no retorno ao estudo mais profundo da Bíblia e ao nos reunirmos com maior união por meio da oração. Estamos dispostos a permitir que Deus redefina nossa visão de ministério hoje, mesmo que isso signifique sair de nossa zona de conforto ou simplificar nossos métodos? E se as bênçãos atuais de Deus sobre nossa igreja forem apenas o início da abertura da porta para bênçãos muito maiores? Maravilhoso Deus, Pai amado que está nos céus, nós, Senhor, reconhecemos a nossa pequenez, a nossa preguiça, a nossa negligência em Te buscar. Mas esse livro tem nos despertado cada dia mais, Senhor, para a necessidade urgente que nós temos de Te buscar com mais sinceridade de coração, com mais firmeza, com mais, em tempo maior, com mais demora, com mais afinco, com mais sede e fome, Senhor, da Tua presença em nossa vida. Queremos Te rogar, Senhor, que o Senhor nos reavive, que o Senhor nos santifique, que o Senhor nos faça servos fiéis a Ti, nas 5 áreas da mordomia cristã, no tempo que o Senhor nos dá, nos talentos que o Senhor nos concede, no templo que é o nosso corpo, para que cuidemos dele com responsabilidade, nos tesouros, ou seja, nas rendas que o Senhor faz passar pelas nossas mãos e no testemunho que o Senhor espera que nós demos de Ti. Que nós possamos ser fiéis a toda prova, fiéis em todo o tempo, que o Senhor nos ache fiéis no dia que o Senhor voltar ou na hora da nossa morte. Que nós estejamos fazendo o máximo
para corresponder às tuas expectativas para conosco, para que nós não sejamos negligentes como o povo de Israel foi, que sabendo de toda a atuação de Deus, que Deus é que lhes daria vitória, eles desistiram de conquistar o restante da terra e deixaram aquele povo incircunciso e adorador de ídolos ficar no meio deles, e isso trouxe eles à desobediência. Que nós possamos, Senhor, te buscar de verdade, fazer a tua obra, cumprir a última profecia, que é pregar o teu evangelho como testemunho a todas as nações, para que o Senhor volte e nos tire daqui. Cuida de nós, Senhor, tem misericórdia de nós. Coloque formiga em nossa rede, em nossa cama, para nos picar, para nos morder, para nos acordar cedo. Coloque, Senhor, uma sede em nós, para que nós possamos te buscar em espírito e em verdade, em oração, em contrição, para que o Espírito Santo seja derramado, Senhor, de uma maneira poderosa, em chuva serôdia, chuva pesada sobre nós, para que o fruto realmente fique maduro, Senhor, para que a tua igreja acorde da indolência espiritual, para que nós possamos cair em campo, chamando as pessoas para ti. Fica conosco, nos dá uma cesta da preparação, para que nós possamos entrar o teu santo sábado em paz contigo, em paz com os semelhantes, em paz com a nossa família e conosco mesmo, tendo tudo preparado para passar 24 horas na tua presença. Nós te rogamos em nome de Jesus. Amém.